Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente está com mais um episódio do nosso CrossCast. Esse daqui a gente vai fazer para médicos sobre os novos guidelines, novas recomendações sobre alergia ao contraste iodado. E para isso eu trouxe o Dr. Vandilson Xavier para conversar com a gente num bate-papo aqui e dar uma olhadinha no que eles trouxeram de novidades, né? Foi o artigo americano e o que a gente já tem também na nossa literatura, né, brasileira. Bem-vindo, Vande, se você pudesse apresentar para o nosso público. Olá! Eu sou Vandilson Xavier, sou alergista e imunologista, né? Tenho formação pelo Hospital das Clínicas e título de especialista aí pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Está fazendo seu mestrado, doutorado, né, pós-graduação? Isso, estou em vias, né, de me inscrever na pós-graduação, um projeto de doutorado na área de alergia. E estou muito feliz de vir aqui falar sobre esse tema, que são as reações aos contrastes. Eu que na maior parte da minha atuação eu trabalhei como clínico, então quando a gente, não só como especialista, mas às vezes como clínicos, pediatras, radiologistas, a gente acaba lidando com pacientes com reação a contraste, às vezes é um medo, né? Porque você está diante de uma Exato. pessoa que está doente e você não quer fazer um procedimento ou usar um recurso que possa piorar, né, o estado de saúde do paciente. Então é uma dúvida e vamos trazer o que a gente tem de mais recente para poder ajudar as pessoas a tomarem essa decisão. Isso aí. E, gente, a reação ao contraste, ela não é tão comum, é cerca de 1,4% dos pacientes. E reação aqui eu tô falando vários tipos de reação. Reação grave mesmo é mais rara ainda, né? Menos que 0,00 e tantos por cento. Então me conta, Vande, um pouquinho sobre como que é a fisiopatologia das reações aos contrastes iodados. A fisiopatologia é bem interessante, porque as reações elas podem acontecer de diversas formas, por diversas vias. Isso depende de características do contraste, e isso é um fator muito importante. Então, se a gente está falando de um contraste que ele é iônico ou não iônico, mas principalmente pela osmolaridade, né, do contraste, a gente está falando de um contraste hiperosmolar, só essa característica dele já traz um risco maior de ter reações. E quando a gente fala aí de tipos de reação, a gente tem reações que são as reações alérgicas verdadeiras, que são as reações imunológicas, são bem mais raras, e a gente tem as reações não imunológicas, que elas podem ser as reações tóxicas ou os efeitos colaterais que o contraste ele pode apresentar. Quando a gente fala de reação imunológica, a gente tem o sistema imunológico reconhecendo o contraste, isso pode ser pela produção de IgE, que é um anticorpo que está associado a reações alérgicas, e essa IgE, ela leva aos sintomas clássicos que a gente conhece aí de anafilaxia ou sintomas parecidos com anafilaxia, né? São a urticária, o angedema, broncoespasmo, hipotensão, um edema de glote. E a gente tem umas reações imunológicas mais tardias, que isso a gente acaba falando menos, né? Mas são aquelas reações que acontecem aí horas ou dias após a injeção de contraste, que são os exantemas, né? Enfim, são reações menos comuns. Isso aí. E o que então, você falou já um pouquinho, mas a osmolaridade importa muito aqui na nossa investigação e nosso tratamento, né? Quais são então essas diferenças da osmolaridade? Reforçando aqui de novo, qual é o contraste que levaria a menos reações, né? Que já foi visto que leva a menos reações. Como as principais reações são não imunológicas, então não existe a produção de uma IgE específica, é a própria característica da molécula do contraste que leva a uma ativação do mastócito. Então o paciente ele pode ter uma anafilaxia sem ter IgE? Ele pode. Quando ele usa um contraste com uma osmolaridade muito grande, um contraste hiperosmolar ou contraste na sua forma iônica, ele tem um risco maior de ter uma ativação dos mastócitos, ali uma liberação de histamina e outros mediadores causando sintomas. Só lembrando que hoje em dia os serviços, a maioria já usam os hiposmolares, né, os de baixa osmolaridade, mas conta pra gente um pouquinho mais sobre os sintomas, então, que a gente tem nessas reações, né? O que a gente pode ter e que às vezes não é alergia. Então, para os médicos identificarem o que é alergia e o que não é, né? Isso é sempre importante pra gente. Eu vou aproveitar e vou falar um pouco sobre reações adversas, que isso pode ser usado tanto para medicamentos como para o contraste, né? A gente tem aquelas reações adversas que são previsíveis, que são os efeitos colaterais,
Geralmente são dose dependente, a gente sabe que eles podem acontecer. Então, por exemplo, eu já fiz um exame com contraste e eu escutei coisas como, olha, você pode ter um gosto metálico na sua boca. Quando estiver injetando o contraste, você pode ter um mal-estar. Então, são coisas previsíveis e facilmente manejadas. E quando a gente fala e aí de reação de hipersensibilidade, seja alergia ou não, são coisas imprevisíveis, que podem acontecer independente da dose, independente aí da velocidade de infusão. E aí são sintomas que a gente já comentou, de anafilaxia, broncoespasmo, angioedema, que o paciente pode apresentar. Então, boa. Então, reação adversa, nem toda reação adversa é uma reação alérgica, tá? E a gente pode fazer teste alérgico com contraste? Pode, a gente pode sim fazer o teste alérgico com contraste, isso depende se o paciente tem aquela reação mais imediata do tipo anafilaxia ou uma reação tardia, mas a gente pode fazer o prick teste e o teste intradérmico, mas esse teste ele é realizado em quem já teve a reação ao contraste, ele não serve para dizer ou predizer se uma pessoa vai ter uma reação ao contraste, né? A gente só sabe que a pessoa eventualmente tem esse tipo de hipersensibilidade se ela já fez uso do contraste. Isso é muito importante para várias reações, né? Porque eu já peguei pacientes que vêm perguntando: ai, doutora, eu não posso fazer vários testes para saber se eu tenho alergia? E a gente não costuma fazer isso, porque às vezes os testes e exames de sangue podem vir positivos e não significar uma alergia. De novo, o nosso mantra, né, Vandi? A alergia é diagnosticada com uma história clínica de uma reação, mais o exame ou teste positivo, né? Então é importante a gente reforçar isso. E, Vandi, quando a gente se depara então com um paciente que teve uma reação alérgica, né? A gente viu pelas características que é uma reação alérgica ao contraste. Já fizemos o diagnóstico, né? Até podemos, a gente testou. O que a gente tem que fazer, então, numa próxima vez que esse paciente for tomar o contraste? A gente contraindica o exame? Depende, né? Eu até tenho um pouco de dúvidas quando a gente vai para a literatura. Primeiro, acho que a gente tem que classificar qual que foi a gravidade dessa reação e que risco a gente está correndo. Porque se a gente está falando aí de uma reação mesmo de hipersensibilidade, né? Uma reação verdadeira, leve, né? Eventualmente é seguro correr esse risco se o paciente ele não tem uma reação grave. E aí a gente pode fazer uso da pré-medicação, mas atualmente os guidelines mais modernos, eles estão recomendando que seja feito sem pré-medicação. Então, o que eu recomendo é que individualizem, avaliem o seu risco, gerenciem o seu risco no paciente com uma reação mais leve. Agora, quando a gente fala de reação moderada, que é aquele paciente que não tem um risco iminente de vida, mas ele pode evoluir, como por exemplo um broncoespasmo, né? O paciente que tem um sintoma aí pulmonar ou cardíaco, mas que não tem risco de vida, esse paciente ele pode ser submetido aí ao uso de pré-medicação e o paciente grave também pode ser submetido ao uso de pré-medicação. Quais que são qual que é a questão? A pré-medicação, ela não é uma unanimidade, existem algumas controvérsias. Os protocolos não são uniformes também, então a gente vê uma variação ampla na literatura e pode existir uma falsa segurança de que a pré-medicação vai mitigar todo e qualquer risco de uma reação de hipersensibilidade na realização do exame com contraste, né? O nosso objetivo tem que ser sempre, né? E o nosso objetivo como alergista em todos os cenários é sempre dar o melhor tratamento, o melhor plano de investigação para o paciente. Então, o que a gente recomenda que, se possível, usar uma alternativa sem contraste ou um outro método diagnóstico, sem perda de acurácia no diagnóstico, é o preferível. Se não, talvez um segundo passo seria buscar qual contraste que o paciente teve reação, a marca, buscar quais os componentes estavam ali presentes e trocar, né? Então, o ideal, se uma pessoa sabidamente tem uma reação de hipersensibilidade, a gente usa por algo alternativo. Não se tendo isso, a gente pode fazer uma investigação aí no consultório mesmo do alergista, no qual a gente faz o teste cutâneo, o prick teste, né, que a gente faz o teste intradérmico, e a gente pode até fazer um teste de provocação com o contraste que o paciente teve reação ou com contraste com uma alternativa, né, com contraste alternativo. E aí a gente pode fazer o exame só com pré-medicação também, tá? Então eu acho que isso tudo depende. E o que você usaria, o que tem nos guidelines de pré-medicação, então?
Hoje, os guidelines de pré-medicação, eles valorizam muito o uso do corticoide, mas ele tem que ser com uma certa antecedência. A gente tem alguns guidelines, eu botei na minha cabeça 13, 7 e 1, que são os intervalos de que é o, Prednisona, né? exato, que é o tempo que a gente precisa antes do exame para fazer a medicação. Então, 13 horas, 7 horas e 1 hora antes faz o corticoide e 1 hora antes faz um antistamínico, que no protocolo em geral é a difenidramina, mas aqui no Brasil a gente pode adaptar aí para um antistamínico bioral, de preferência de segunda geração. E aí esse corticoide pode ser tanto um corticoide oral, como uma prednisona, 50 miligramas, ou uma metilprednisolona, entre 32 e 40 miligramas. Eu já vi esses dois protocolos na literatura, né? Então é seguro, na minha experiência, já vieram assim alguns pacientes aqui para fazer consulta e queria um preparo de contraste. Aí eu fiz uma receita e essa pessoa, vou dar um exemplo, ela ia no laboratório fazer o exame 8 da manhã. Então, no dia anterior, mais ou menos aí umas 7 da noite começava a segunda dose, depois 7 horas depois, 1 hora depois, e já tomava o antialérgico e ia para a clínica fazer o exame. E aí o meu combinado aí com a clínica no relatório foi deixar um período a mais em observação. E uma coisa muito importante é que todo paciente com reação de hipersensibilidade prévia, quando submetido a um novo exame, ele tem que ter um plano de ação e ele tem que estar dentro de um serviço que consiga gerenciar isso. Então, ter um médico treinado para fazer um tratamento de uma anafilaxia ou qualquer outra reação grave e, se possível, a gente, como alergista, já mandar por escrito quais as medicações podem ser usadas e em quais cenários. Isso aí, legal. E o que eu vi nesse artigo novo, né, do ano passado, de 2025, da Associação Americana, é que o que é melhor para fazer para o paciente é realmente mudar o contraste, né, para um hiposmolar, talvez uma outra marca ou outro tipo de contraste, né, ainda é melhor ainda do que até a pré-medicação. E aí o Dr. Vandilson falou, vamos reforçar aqui, que o uso da pré-medicação não necessariamente, até para outras condições alérgicas, a gente fala isso, que não necessariamente vão impedir uma anafilaxia, uma reação mais grave, mas que a gente costuma realmente recomendar essa pré-medicação, né? Pelo menos, e fazer sempre num lugar mais seguro, né? Exato. E tem uma situação muito interessante. Vamos colocar um cenário aqui hipotético. Imagina uma pessoa com uma suspeita de dissecção de aorta, né? Então você está no pronto-socorro, você precisa de um diagnóstico rápido, porque a pessoa tem um risco iminente, né, de morte, ou então se ela tem uma síndrome coronariana aguda que precisa de uma coronariografia ou de uma intervenção. Então a literatura traz que nesse cenário, esse é um paciente que não tem como você fazer nenhum preparo, que você vai ter que... Exato, você vai ter que levar ele para o procedimento, usar o produto hipoosmolar ou isoosmolar. Talvez aqui no Brasil isso não seja possível, né? Porque a gente vive numa realidade de recursos limitados, mas você tem que levar esse paciente para o procedimento e a gente tem que gerenciar o risco, que nesse caso é o acompanhamento de uma equipe especializada no tratamento de reações graves. Então, é uma equipe multidisciplinar, desde a equipe de enfermagem, a fisioterapia, né, médicos, anestesistas, quando disponíveis, cardiologistas, enfim, uma equipe realmente treinada para lidar com isso. Existem até protocolos mais curtos de 5 horas que podem ser usados no paciente que a gente não tem o tempo ideal das 13 horas, mas é importante a gente garantir que a eficácia não é a mesma, não existe uma garantia de eficácia e não existe uma evidência tão robusta quanto as 13 horas de pré-medicação. E ainda assim foi o que você falou, né? Se a gente tem uma urgência, a gente tem que pesar o risco-benefício e fazer com a maior segurança possível para o paciente, claro, tendo a equipe por trás, né? Já sabendo que algo pode acontecer com as medicações para tratar uma possível reação, né? Eu gosto muito de usar exemplos sobre gerenciar o risco. Por exemplo, se você está num pronto-socorro com um paciente com uma dor abdominal, né, que é um abdômen agudo e teria uma restrição do contraste, esse é o paciente para você admitir e fazer a pré-medicação, né? Algumas horas de pré-medicação daria segurança e a gente sabe que um contraste, uma tomografia, é o que pode diferenciar talvez uma apendicite ou uma diverticulite ou mostrar com mais nitidez a gravidade dessa doença. Você não mandaria para casa um paciente que poderia ter um potencial de complicação, né? Então, acho que a gente tem que saber gerenciar o risco e sempre dar o melhor para o paciente, seja aí na questão de investigação, né, da doença dele, e não simplesmente evitar o exame.
É isso aí. Então, o que que você dá de dica para os médicos, né, que radiologistas, clínicos, anestesistas, que acabam pegando esses pacientes que tiveram reação alérgica? Eu acho que depende do cenário, eu vou dar duas dicas. Se você está dentro aí de um hospital e que você não tem acesso a um especialista, a um alergista para poder te ajudar e dividir contigo essa responsabilidade, use o protocolo de pré-medicação. Ele é seguro, né? Na minha experiência, eu nunca tive problemas em relação a isso. Os pacientes conseguem fazer o exame, conseguem fazer o melhor tratamento. Então, esses protocolos estão disponíveis na internet. A gente já citou aqui, né? Eu até repito, o melhor protocolo é com 13, 7 e 1 horas fazer prednisona 50 miligramas oral e 1 hora antes faz a difenidramina, isso é super seguro. Mas se você tem um tempo, se é um paciente eletivo, discuta com o especialista. É sempre a melhor opção, porque aí a gente pode avaliar tanto fazer testes específicos para o paciente, tanto os testes cutâneos, como eventualmente até um teste de provocação. A gente pode fazer um plano de ação e decidir juntos qual a melhor alternativa para aquele paciente. Muito legal, Wandy. Então, a gente já trouxe aqui um pouco sobre o cenário da alergia aos contrastes iodados. E aqui eu queria trazer o nosso mito nessa área. Então, a alergia aos frutos do mar tem relação com contraste iodado? Há uns 10 anos eu acreditava que tem. Acreditava que tinha, porque no hospital que eu trabalhava tinha um formulário, né? No E meu isso também. isso ainda existe, esse formulário de alergia a peixes, frutos do mar, iodo, mas não, gente. A alergia a peixes, frutos do mar, ela acontece por uma produção de IgE específica contra proteínas desses animais que não estão presentes ali dentro do contraste, né? Então não existe tropomiosina dentro do contraste, parvalbumina dentro do contraste. Então, não, isso é totalmente um mito. Assim como o iodo, né, também é um mito. Então, o iodo ele é um íon presente no sal de cozinha que a gente consome aí diariamente. Mas algumas preparações contendo iodo, como por exemplo povidine, que é aquela substância antisséptica, não tem relação com reatividade cruzada. E dermatite de contato com substâncias que contêm iodo também não tem relação aí com reação de contraste iodado. Um monte de mito, então, na Muita coisa, verdade. muita coisa. Então, muito legal, Wandy. A gente já discutiu, acho que o principal aqui sobre a alergia aos contrastes. E agora eu queria fazer algumas perguntinhas para você, para o pessoal te conhecer também e até para saber umas curiosidades sobre você. Então, uma recomendação de livro. Eu vim preparado para falar da recomendação de livro, mas eu quero fazer um adendo. Baseado nas minhas últimas vivências, né? Não recomendação de um livro. Eu recomendo um hobby. Eu recomendo que as pessoas tenham um hobby para sair dessa rotina e conhecer pessoas novas, as quais você não conheceria fora daquilo. Mas falando de livro, eu li recentemente um livro que chama Não Começou com Você, que é um livro sobre psicologia, que fala um pouco sobre conflitos geracionais, sobre reprodução de traumas em geração. Então, para quem gosta dessa questão de psicologia, entender um pouco da dinâmica de famílias, eu acho muito interessante. Muito legal. E qual o seu hobby? Eu tenho dois, né? Eu gosto muito de cozinhar, mas recentemente eu comecei as aulas de teatro. Ah, que Então, legal. eu escolhi a aula de teatro porque lá eu conheço pessoas muito fora, assim, da área do meu trabalho ou dos círculos que eu convivo, então está sendo muito enriquecedor. E todo mundo fala que médico só anda com médico, né? A gente acaba, nosso ciclo fica tudo médico, mas tá certo, é isso aí. E um lugar que você gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Acho que é um lugar muito bonito, tá aqui no nosso país, é acessível, né? Eu preciso conhecer em breve. Tem tanta coisa no nosso país, né, que a gente acaba procurando em outros países quando a gente tem aqui do lado, né? Tão lindo. Exato. Isso aí. Muito legal, Vandy. Muito obrigada pela sua participação aqui. Então, esse podcast é mais para médicos, não só alergistas, mas é isso, né? Radiologistas, clínicos. Quem encontrar reações assim, então, queria que você desse um último recado aqui para eles. Lembrem do alergista. Estamos aqui para facilitar a vida de vocês nesse tipo de decisão. E não só de contraste, mas de qualquer paciente alérgico. Qual medicação usar, qual alimento, né? Qual produto a pessoa pode usar na pele. Eu acho que a gente tem que aprender a dividir um pouco as responsabilidades e lembrar de alguns colegas que podem tornar a nossa vida mais fácil. É isso aí, gente. Se vocês tiverem dúvidas,
Curtam o nosso episódio, tirem as suas dúvidas, compartilhem com quem vocês acham que vão gostar. E até a próxima! Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.